Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nosso devocional de hoje, nossa leitura bíblica de hoje, né? Mateus capítulo 15 e 16, por favor, leia na sua Bíblia e depois acompanhe aqui a meditação. Eu faço apenas alguns destaques no texto lido. Capítulo 15, Jesus e a tradição dos anciãos. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e começaram a questionar ele, tentando pegar ele em alguma falha, em algum erro, para ter do que acusarem a ele, né? Verso 7, Jesus chama eles de hipócritas. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus desmascara aqueles religiosos daquela época. E a religiosidade é um perigo para todos nós. O religioso é aquele que fala de Deus, que observa coisas de Deus, mas que não tem vida com Deus. Não tem testemunho, não tem transformação, não tem espiritualidade, não tem graça, não tem Espírito de Deus. Não, é uma hipocrisia, é a coisa apenas aparente. Sabe, é muito fácil você ter uma rotina religiosa, mas não ter uma transformação interior. E a conversão, ela é a marca de uma nova criatura. Eis que tudo se faz novo, né? Todas as coisas velhas ficam para trás, é uma nova vida, é um novo nascimento. Foi isso que Jesus falou, olha, importa que você nasça de novo. Então, por isso que Jesus está falando aqui que eles são hipócritas. Prosseguindo aqui, verso 18, Jesus fala assim, olha, o que sai da boca do homem é aquilo que vem do seu coração, e é isso que contamina. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Então, ele fala que não é questão de aparência, não é o que se faz aparentemente, mas é aquilo que se pratica no mais profundo do coração. Dali do coração que procede os maus desígnios, nasce no coração, na motivação, e aquilo leva a pessoa a uma vida errada, ainda que seja um religioso, tá? Ainda que tenha uma aparência de piedade, de espiritualidade, se não tiver testemunho, nada adianta. A partir do verso 21, a história da mulher cananeia. Uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus responde para ela o seguinte: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela responde: Senhor, me socorre. Ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Fantástico, né? Porque essa mulher, ela poderia, eu creio que Jesus estava testando ela. Ela poderia muito bem pegar e falar assim, não, mas ele está sendo meio arrogante aqui, não pode dar atenção para mim, só para o povo de Israel, né?
Mas não, essa mulher tem fé e humildade. E fé e humildade é algo imprescindível na vida cristã. E eu tenho visto, olha aqui uma palavra de alerta, você que me ouve. Eu tenho visto pessoas cristãs que não têm humildade. Sabe, quando mexe com alguma coisa dela ou alguma ideia que ela defende, alguma causa que ela defende, quando essa pessoa é contrariada, ela fica nervosa, ela toma uma postura assim dura, intransigente e às vezes até brava. Isso é o oposto da humildade. Humildade faz parte do cristianismo. Jesus é o servo sofredor, exemplo maior de humildade para nós seguirmos. Ele se humilhou e foi até o fim naquela morte de cruz para cumprir a sua missão. Tá? Então, humildade, queridos. Cristão precisa aprender a ser humilde. E essa mulher deu um grande exemplo de humildade. Ela falou assim, mas até os cachorrinhos comem as migalhas. Em outras palavras, ela está falando assim, olha, dá uma bênção para mim, tem misericórdia de mim, da minha filha, socorre a minha filha. Verso 28, Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Fantástico. Aleluia. Jesus é bom demais. Verso 32, a segunda multiplicação de pães e peixes. Chamando Jesus os seus discípulos, disse, tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Olha, gente, passar fome é muito ruim, né? Esse povo está com Jesus já há 3 dias sem comer. O texto não fala se era totalmente sem comer ou se estava comendo algumas coisinhas e já tinha acabado. Não deixa claro, mas 3 dias com ele, né? 3 dias ali junto com Jesus, e Jesus fala que eles não têm o que comer. Então, o fato é que eles agora não têm. E Jesus se compadece deles. Tá? E, novamente, Jesus faz o milagre bem parecido com o da primeira vez. Tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu, deu aos discípulos, e estes passaram para o povo. Todos comeram, se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Sobrou menos dessa vez, né? E os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Capítulo 16. Os fariseus e saduceus, né, mais uma vez. Aproximaram-se os fariseus e os saduceus, testando a Jesus. Mais uma vez, os religiosos pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Eles querem ver um sinal, né? Algo espetacular, tal como Elias fez, chover fogo do céu, né? Eles queriam que Jesus fizesse aquilo, por quê? Para, tipo assim, mostrar que ele era realmente o Filho de Deus. Verso 4, Jesus fala assim, olha, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, a não ser o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Jesus não estava ali para provar nada para aquele povo. Ele estava pregando o arrependimento. E ele diz que não vai fazer nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. Qual que é o sinal de Jonas? Lembra de Jonas? Jonas
foi engolido por um grande peixe, ficou 3 dias ali e depois foi jogado na praia, né? Então, o sinal de Jonas aponta para o tempo da morte de Jesus. Jesus ficou 3 dias morto e ressuscitou ao 3º dia. Então, esse é o sinal de Jonas. Lembra que muitas coisas do Antigo Testamento apontam para Jesus, né? Se não quase tudo aponta para Jesus, sabe? O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento, aponta para o Novo Testamento. Então, a história de Jonas aponta para Cristo, né? Nesse quesito aqui de ter ficado os 3 dias ali. Não nos demais quesitos da vida de Jonas, é claro, tá bom? Verso 13, temos a confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles estavam perguntando: o que o povo está dizendo que eu sou? O Filho do Homem é um título aplicado a ele, Jesus. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos outros profetas. Mas e vós? Continuou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse texto é um daqueles textos polêmicos usado pela Igreja Católica Romana para defender o papado, mas veja que aqui a igreja é firmada não sobre Pedro, mas sobre a declaração de Pedro, porque o próprio Jesus falou que não foi carne e sangue que revelou isso a ele, mas foi o Pai que está no céu. A afirmação de Pedro é teologicamente perfeita, né? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem muita coisa nisso daqui. Aponta para a verdade a respeito de Jesus. Ele é o Cristo, o Messias prometido, o qual Deus enviou a esse mundo como sendo o nosso Salvador. A partir do verso 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Então Jesus começa a preparar os seus discípulos para o que ia acontecer. Era a missão dele, ele veio para isso, e ele começa a preparar os seus discípulos. Verso 22, Pedro chama Jesus à parte e começa a reprovar a Jesus. Ele diz: tem compaixão de ti, Senhor? Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Agora eu te pergunto, como é que Pedro poderia ser a pedra da igreja, a base da igreja, se aqui, um momento seguinte, ele já está aqui cogitando das coisas de Satanás? Claro que não. Aqui existe uma dúvida. Alguns afirmam que Pedro ficou possesso naquela hora, né, e Satanás estava falando através dele. Outros, como eu, preferem acreditar que ele não estava possesso, mas que ele foi ali, sim, instigado pelo maligno. O maligno, às vezes, instiga a pessoa a falar alguma coisa. Quantas vezes alguém
boa, alguém cristã, né, acaba fazendo mal ou falando mal para você, não significa que ele estava endemoniado naquela hora. É porque é a carnalidade, a tendência carnal, maligna que existe em nós, pecadora que existe em nós. Sabe, mesmo nós já sendo convertidos, precisamos orar e vigiar. Por que você acha que Jesus falou orar e vigiar para não entrar em tentação? É por causa disso. É porque o espírito está pronto no sentido da salvação, mas a carne é fraca, no sentido que está sujeito a essas influências más. Então, quem não vigia acaba fazendo coisa que é do diabo mesmo. Entendeu? Quem não vigia, quem não toma cuidado, quem não fica em comunhão com Deus, pode sim ser instrumento para falar coisas que é do diabo e não de Deus. Foi o caso de Pedro aqui. O que Jesus fala para ele? Olha, você está cogitando, você está falando, você está propondo coisas de Satanás. Arreda, né? Percebe? E o texto, capítulo encerra, né, falando que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Né? Que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Seguir a Jesus, queridos. Seguir a Jesus a todo custo, a todo preço, com todo esforço e dedicação. Isso será bênção para todos nós. É isso que eu desejo para você, que Ele te abençoe. Vamos orar? Pai querido, bendito seja o Senhor. Obrigado, ó Deus, por Tua palavra. Dai-nos sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.